Bem-vindos, anfitriões e anfitriãs. É um prazer estar novamente ao vivo aqui com vocês. A gente hoje tem um convidado muito especial e o nosso assunto hoje é um assunto que certamente interessa a todo mundo que trabalha ou que de alguma forma está envolvido com o Airbnb, que são as questões de relacionamento anfitrião de Airbnb com o condomínio. Já entrou aqui comigo o nosso convidado muito especial, Dr. Márcio Vicari. Então, Márcio, eu estava já comentando aqui, apresentando essa questão, né? Essa questão do condomínio é uma questão que realmente... O relacionamento, na verdade, né? Do anfitrião de Airbnb com o condomínio. Esse anfitrião, muitas vezes, na figura do proprietário do apartamento, né? Ou da casa, que está dentro de um contexto condominial, vamos dizer assim, é uma questão que é bem relevante, cada vez mais à medida que a plataforma se expande e ganha mais adeptos. É um assunto que eu sei que é bastante relevante para muita gente. Eu só queria fazer um breve histórico aqui. O Dr. Márcio Vicari, já um amigo de longa data, nosso convidado hoje, advogado em Florianópolis desde abril de 1994, atualmente advogando no escritório Vicari Advogados Associados, e dentre muitas outras realizações, a lista é longa. O Márcio foi vice-presidente da OAB em Santa Catarina, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina, em 2 oportunidades, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, na categoria advogado, e professor nas mais diversas capacidades na Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí, do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, o CESUSP, Fundação Educacional de Brusque, Universidade do Contestado, Centro Universitário de Curitiba. A lista é longa, Márcio. Universidade da região de Joinville, Escola Judiciária Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e da Universidade Comunitária da região de Chapecó. É uma honra tê-lo aqui, Dr. Márcio Vicari. Obrigado pela presença. A honra é minha, obrigado. E antes de mais nada, eu queria abrir o espaço para tu nos contar um pouquinho mais sobre o teu trabalho, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Já se vão aí 26 anos de advocacia aqui em Florianópolis. Em especial, o meu escritório atua na área de contencioso, ou seja, processos judiciais que estão judicializados, né? Mas mais especificamente ainda na área recursal, ou seja, eu cuido mais de recursos perante os tribunais, quer o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quer o Tribunal Regional Federal, 4ª Região em Porto Alegre, também alguma coisa em direito eleitoral perante o TRE, aqui de Santa Catarina, e os tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, né, em Brasília. Então, a nossa atividade é mais centrada nesse tipo de serviço de contencioso recursal, vamos dizer assim, competência originária dos tribunais, e concentrado também na área civil. A gente não presta serviço aí na área trabalhista ou criminal, nada disso, é civil mesmo. E quando eu estava pensando em quem chamar para conversar sobre esse assunto, eu pensei na tua figura justamente por causa disso, porque a gente tem um processo rolando no STJ, né, que é relativo a essa questão do Airbnb, em particular desse conflito que tem acontecido com certa frequência entre condomínios e proprietários por causa do Airbnb e outras plataformas digitais. E um processo que, inclusive, né, foi iniciado o julgamento em novembro do ano passado. O relator votou favorável à proprietária, né, que está também, o Airbnb está participando desse processo, né, como assistente do proprietário. Antes o segundo juiz pediu vista e o processo agora está parado, né? Mas Exato. Sabendo da tua área de atuação, achei interessante a gente ter essa conversa, porque né, tá dentro da tua área. Exatamente. Então, acho que para a gente abrir assim, entrar no assunto, eu acho que vamos para a pergunta-chave, né? Então, pensando em condomínio residencial, síndico de condomínio residencial hoje, da forma como está colocada, como estão colocadas as questões aí na lei, pode de fato proibir locação pelo Airbnb? Como é que se trata dessa questão hoje? Bom, eu queria inicialmente
apresentar uma distinção que eu acho que é conhecida da maioria das pessoas, mas nem todo mundo talvez se dê conta. Existem basicamente dois tipos de condomínio. O condomínio geral e o condomínio que o Código Civil chama de edilício. O condomínio geral é aquele que se dá quando duas ou mais pessoas têm a propriedade do mesmo bem, seja ele imóvel ou imóvel. Então, a gente chama de condomínio porque é uma copropriedade. Domínio, em direito, é um sinônimo para propriedade. Então, um condomínio é uma copropriedade, ou seja, a propriedade de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa. E ela é excepcional porque, em regra, o condomínio é exclusivo. Ele é de titularidade de uma só pessoa. Uhum. Esse condomínio geral é o condomínio, ou seja, é a copropriedade de duas ou mais pessoas sobre a mesma coisa, mas sem especificação de partes dessa coisa, que é objeto da propriedade, que sejam exclusivas de um ou de outro. Em outras palavras, quando se fala do condomínio geral, significa que os condôminos são donos de tudo ao mesmo tempo. Para dar um exemplo para que as pessoas possam compreender. Digamos que duas pessoas são donas de um terreno. Se elas são proprietárias do terreno, esse terreno é objeto de condomínio. Ele está sob condomínio, porque ele é de propriedade de duas pessoas. Mas não se consegue identificar do terreno, não há identificação de qual a parte do terreno pertence a um e qual a parte pertence a outro. Esse é o condomínio geral, que nós chamamos de condomínio pró-indiviso, inclusive, porque exatamente não se sabe o que é de quem. Ou, dizendo até melhor, os dois condôminos possuem tudo e são proprietários de tudo, mas em fração ideal, que a gente chama. Supondo que não tenha nenhuma regra distintiva, se são dois, cada um vai ser dono de 50%. Esse, volto a dizer, é o condomínio geral. O condomínio edilício é o condomínio em que os condôminos são donos também de uma fração ideal do terreno, porém, nesse terreno são construídas unidades autônomas, vale dizer, unidades nas quais o condômino tem propriedade exclusiva. Então, o condomínio edilício é um pouco diferente do condomínio geral, porque ele tem uma parte do condomínio, uma parte da propriedade que é de todos, compartilhada, como no condomínio geral, com participações em fração ideal, e uma parte em que há titularidade ou propriedade exclusiva. O exemplo mais comum, obviamente, é o de prédio de apartamentos, né? Em que há uma fração ideal, quando a gente pega a escritura do imóvel, está lá escrito que tem uma fração ideal do terreno, de 0,00%, porque cada um dos condôminos tem um pedacinho, idealmente, em fração ideal daquele terreno. E também tem essa mesma participação nas áreas comuns do condomínio. Mas na área privativa, na chamada área privativa, aí a propriedade é exclusiva, aí não há condomínio. Então, dentro da propriedade exclusiva, dentro da área privativa, eu posso fazer o que eu quiser, porque daí a propriedade é exclusiva. Ou melhor, eu não posso fazer exatamente o que eu quiser, porque mesmo sendo uma área privativa, ela faz parte de um condomínio e, portanto, eu tenho de me submeter ao que prevêem a lei, Código Civil, lei de incorporações, e também ao que prevê a convenção do condomínio, que é a regra, é a constituição do condomínio que estabelece as regras que valem ali. Uhum. Compreendidas essas duas formas de condomínio, dá para começar a entender o problema criado e que está submetido à decisão do STJ. O problema diz respeito exatamente a isso. Posso eu, na minha unidade autônoma, cedê-la em locação para alguém por curto período? Se tratasse de um condomínio geral, eu não teria a área específica. Se tratasse de uma propriedade exclusiva, eu poderia ceder como eu bem entendesse. Agora, como a propriedade é exclusiva, mas faz parte de um condomínio, eu tenho que me submeter a determinadas regras. E a regra base aí é o princípio do respeito recíproco entre os condôminos. Ou seja, o condômino não pode exercer a sua propriedade, nem mesmo na área privativa, de maneira a criar embaraços, dificuldades, problemas ou prejuízos aos seus condôminos, né?
Também sabemos de vários exemplos a respeito disso. Talvez um dos mais comuns seja o condômino chato, aquele que faz barulho, aquele que incomoda, aquele que deixa lixo na parte comum. Quer dizer, o fato de ele ser dono de uma área privativa não autoriza que ele, na área privativa dele, faça barulho de maneira a incomodar os vizinhos, os outros condôminos. Aqui, essa causa que está lá no STJ é uma causa interessante porque ela trata de um tema a respeito do qual não existe ainda lei específica no Brasil. Existem projetos de lei que estão em discussão no Congresso, mas não existe uma lei específica. Existem leis tratando de algumas questões, digamos assim, colaterais desse problema, mas não do problema em si. E o problema em si diz respeito a essa locação para Airbnb, ou seja, essa locação de curta temporada, vamos dizer assim. E aí, como tudo em direito, a gente cai num cipoal de definições, né? Em direito, a gente trabalha com conceitos, basicamente. Então, a lei dá conceitos de determinadas coisas e a gente precisa, a partir do conceito legal, interpretar o que a lei quer dizer. E o que a lei quer dizer não é necessariamente o que o legislador quer dizer. Existe uma diferença aí. A gente precisa interpretar o que a lei quer dizer para adequar aquela regra às necessidades gerais e também fazer com que a regra tenha execuibilidade, ou seja, que a regra possa ser operacionalizada, ela possa ser aplicada de maneira minimamente razoável e tendente sempre a um determinado objetivo, né? A gente nunca pode esquecer que as normas não foram criadas à toa, em princípio, pelo parlamento e sancionadas pelo chefe do executivo. As regras foram criadas para serem observadas e elas têm uma determinada finalidade, elas visam a algum objetivo. Aqui, nesse caso do processo que está no STJ, a discussão basicamente é a seguinte: uma condômina de um edifício no Rio Grande do Sul fez uma reforma no seu apartamento de maneira a ampliar os usos. O que se discute no processo é que ela teria ampliado, teria feito mais quartos, vamos dizer assim, no apartamento, e começou a disponibilizar esses quartos para locação de pessoas, oferecendo internet e lavação de roupa, inclusive. E o condomínio se opôs a isso por intermédio de uma figura, que é quem representa o condomínio, que é o síndico, se opôs a isso e entrou na justiça para proibi-la de fazer esse tipo de locação, ao argumento de que isso causava problemas de segurança, até de valorização ou de desvalorização do condomínio, com um número grande de pessoas que usavam o serviço, ou seja, com a alta rotatividade de pessoas que entravam no prédio e que usavam o serviço. Esse tema é um tema bastante corriqueiro e difícil. Já foi muito discutido, por exemplo, em relação a garagens de prédios, se poderiam ser locadas ou mesmo vendidas para quem não fosse titular de uma unidade de moradia ou de uma unidade comercial. Mas aqui a situação é um pouco nova em relação a esse problema, no aspecto relativo a essas locações de curta temporada. E aí todo o debate está radicado na aplicação de 3 leis, que são a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, o Código Civil e a Lei de Incorporações. E uma quarta lei, aliás, que é a lei que regula o mercado de turismo no Brasil e que trata dos contratos de hospedagem, daquilo que se chamou de contrato de hospedagem. Essa é a discussão. Antes de entrar em maiores detalhes, só esclareço que, exatamente em final do ano passado, o relator desse recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, proferiu o voto dele, dando provimento ao recurso, ou seja, acolhendo o recurso da moradora, porque a moradora perdeu a causa com o juiz de primeiro grau, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, perdeu de novo, e aí recorreu ao STJ em Brasília, dizendo que o Tribunal do Rio Grande do Sul tinha errado no exame da matéria e que, além disso, o Tribunal do Rio Grande do Sul tinha divergido, ou seja, tinha decidido de maneira diferente do que decide o Tribunal de São Paulo, para o mesmo tema. E o ministro Luiz Felipe Salomão, como eu disse, que é da 4ª turma do STJ,
ele deu o voto acolhendo o recurso dela e autorizando essa locação por Airbnb. Mas o voto dele sozinho não vale. É preciso colher o voto dos demais. São 5 ministros na turma, e depois do voto dele, o ministro Raul Araújo pediu vista, e o processo segue aguardando o voto do ministro Raul Araújo e dos demais componentes da 4ª turma também. A questão que muitas vezes a gente vê dos proprietários que a gente conversa no dia a dia e em condomínios, que a gente sabe que está tendo essa conversa, né? Principalmente em locais que tipicamente não tinham aluguel de temporada antes, o argumento muito utilizado é esse, né? De que, poxa, o aluguel de temporada, na realidade, sempre existiu, assim, entre aspas, sempre existiu, né? Mas é uma modalidade de aluguel que é bastante antiga. Em algumas regiões é praticada com bastante frequência, sem nenhum tipo de problema. Para citar o nosso exemplo aqui de Florianópolis, região de praias, aluguel de temporada, décadas que se realiza. Com as plataformas digitais, essa modalidade de aluguel começou a entrar em alguns bairros, em alguns tipos de condomínio, onde tradicionalmente não existia, né? Então, acho que a conversa é sempre muito em cima, pelo menos que eu escuto no meu dia a dia, muito em cima do que está no Código Civil, enfim, a questão de aluguel até 90 dias, né, que seria esse aluguel que se enquadra como aluguel de temporada. Então, eu queria que, de repente, se a gente pudesse conversar um pouco sobre como que essas duas modalidades de aluguel, né, o aluguel anual e o aluguel de temporada, estão descritos hoje e como que isso pode impactar na eventual decisão do STJ. Bem, a lei do inquilinato, a lei que regula as locações no Brasil, é uma lei de 1991, é uma lei relativamente antiga, não é uma lei nova. E essa lei, que é a Lei 8.245, ela trouxe um regramento para as locações chamadas locações de temporada. São 3 artigos dessa lei, o artigo 48, 49 e o 50, que tratam da chamada locação por temporada. E o 48 define o que é locação por temporada, ou locação para temporada, dizendo que se considera locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Então, essa locação por temporada é uma locação já comum, não é coisa nova, né? E bem lembrado, aqui no litoral de Santa Catarina, por exemplo, é uma coisa comuníssima. Em especial essas locações de veraneio, né? De temporada de verão, e que são feitas por dia, né? Locação dia a dia. O pagamento é cotado pelo dia, não pelo mês, porque são até 90 dias. Mas isso, a própria lei dá outros exemplos. Quer dizer, alguém que precisa se deslocar, por exemplo, para São Paulo ou para Curitiba fazer um tratamento médico e ficar um pequeno período lá. Ou que vai ter que reformar a sua casa. Vai levar 30 dias a reforma, ou se vai levar 30 é porque vai levar 60, né? Mas presumivelmente vai levar 30. Então, e o dobro do preço. E o dobro do preço. Sai de casa, fica em outro lugar até que possa concluir a reforma. Esses são os exemplos da lei. O que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse em relação a isso? Ele disse, não, esse caso do Airbnb não é locação para temporada. E não é locação para temporada por quê? Não é locação por temporada porque há uma multiplicidade de pessoas frequentando o mesmo local e há um intuito comercial, vamos dizer assim, um intuito de lucro com a realização disso que passa a ser um negócio. É muito difícil fazer a distinção de um caso para o outro. Por quê? Porque eu posso dizer que na locação por temporada essas duas características também estão presentes, né? Como nós sabemos, no litoral de Santa Catarina e assim em muitos lugares do Brasil, essas locações são diárias também. É bem verdade que é muito difícil uma pessoa, uma família, por exemplo, locar uma casa para passar um período de férias por um dia só, né? Normalmente essas locações se estendem por alguns dias, vai lá, uma semana, 10 dias, 15 dias. Mas as locações são diárias e nada impede que seja feita uma locação por um dia ou por 2 dias. Assim como nada impede que alguém que loque
no sistema de Airbnb, faça essa locação por 10 dias também, ou por uma semana, né? Então, não há muito clara essa distinção. A segunda circunstância diz com esse intuito de lucro. Em ambos os casos há intuito de lucro. Quem loca por temporada também quer fazer dinheiro com isso e não há nada de errado nisso. Não há nenhuma proibição, muito pelo contrário. É uma atividade ilícita. Há consequências tributárias aí e tudo mais, mas é uma atividade ilícita, pode-se fazê-lo. O problema aqui ganha um terceiro aspecto, que é o aspecto da inclusão do imóvel, ou da inserção desse imóvel locado dentro de um condomínio edilício, como eu expliquei antes. Isso cria o problema da aceitação pelo condomínio. Um aspecto importante aqui desse processo é que o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atestou no acórdão que o condomínio não tolerava aquela prática. Ou seja, os demais condôminos não toleravam. A proprietária se contrapõe a isso, dizendo que era uma pequena parcela de pessoas que era contra, que na Assembleia só 10% das pessoas se manifestaram contra, mas isso é uma questão que está posta no acórdão. E aqui vem um detalhe técnico importante. O Superior Tribunal de Justiça não pode discutir fatos. Tudo aquilo que tiver sido atestado pelo Tribunal de Apelação como um fato, o Superior Tribunal de Justiça tem de aceitar, ele não pode discutir, nem as partes podem discutir. Então, se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse que o condomínio não aceitava aquela prática, o STJ, porque isso consta nas atas de Assembleia, o STJ não pode pôr isso em dúvida. É uma característica típica do recurso especial. O STJ só julga a questão de direito. Mas a discussão girou em torno dessa peculiaridade. Aqui, no caso que está no STJ, havia outras duas circunstâncias que foram consideradas importantes pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi o fato de a proprietária oferecer internet junto com a contratação para os locatários e de ela oferecer serviço de lavação de roupa também para os locatários. O Tribunal do Rio Grande do Sul considerou isso relevante e considerou que isso perfazia, digamos assim, um pacote de hospedagem. Isso não acontece em locações para temporada normalmente. São detalhes de fato que dependem muito de interpretação, né? Não são muito simples, porque eles estão numa zona cinzenta entre o claro e o escuro e que demandam alguma interpretação, e alguém pode ter a compreensão de que isso é irrelevante e outro alguém pode dizer, não, isso aí faz toda a diferença. A essência da coisa está, creio eu, em dois aspectos. Num primeiro aspecto, na defesa da propriedade. Foi isso em que se baseou o voto do ministro Salomão. O ministro Salomão baseou-se na literalidade, não sei se ele disse isso, porque o voto não está disponível ainda, mas da resenha que foi feita pela sistemática de imprensa do STJ, ele se baseou na ideia da literalidade do artigo 19 da Lei de Incorporações, que é uma lei bem antiga, a Lei 4591, de 63, que diz o seguinte: cada condômino tem o direito de usar e fruir. Fruir é exatamente alugar, é obter frutos da coisa. Tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de modo a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Muito bem. Então, a lei diz que o condômino pode usar sua parte individual com muita liberdade, mas condicionada às normas de boa vizinhança, do que chama boa vizinhança. É preciso, porém, compreender que essa lei é uma lei eu falei de 63, desculpa, ela é de 64. É uma lei bem antiga já, relativamente antiga para o Brasil. Em outros países não seria antiga, mas aqui é. É uma lei relativamente antiga. De lá para cá, de 64 para cá, muita coisa mudou na sociedade, né? E, em especial, mudou a compreensão que os juristas têm sobre as relações da pessoa com a sua propriedade. Em outras palavras, durante muito tempo, na história da humanidade, do direito romano até os nossos dias atuais,
portanto eu estou falando aí de 2000 anos de história do direito, a propriedade sempre foi um valor muito sólido e muito forte. Em outras palavras, diziam os juristas que o proprietário era senhor absoluto da sua propriedade. Ele podia fazer na propriedade o que ele bem entendesse. E essa concepção de propriedade foi sendo alterada, em especial no século XX. Ela foi sendo mitigada, ela foi sendo diminuída nesse caráter absoluto e tornada mais relativa, no sentido de que o proprietário não pode tudo, ele não é um senhor absoluto da sua coisa. Ele tem que respeitar também as outras propriedades dos vizinhos, por exemplo, mesmo quando não se trata de condomínio, e respeitar o que a gente chama, e hoje está no Código Civil brasileiro, que é de 2002, portanto, muito posterior a essa lei de 64, respeitar o que se chama de função social da propriedade, que está no Código Civil e que está na Constituição, que é ainda anterior ao Código, que é de 88, como a gente sabe. Tanto a Constituição quanto o Código Civil falam em função social da propriedade, ou seja, falam que a propriedade não é um direito ou um poder absoluto do proprietário e que ela deve servir a uma finalidade social. O que é essa finalidade social? Há quilômetros de páginas escritas de teoria a respeito. Mas, de todo modo, uma coisa é certa, não se pode mais dizer que o proprietário pode fazer o que ele quiser e bem entender no imóvel. Então, essa concepção socializante da propriedade, e aqui eu estou falando socializante, não socialista, embora tenham alguma proximidade, porque na medida em que eu limito a propriedade com caráter social, eu estou diminuindo aquele poder absoluto da propriedade, que é um poder tipicamente iluminista e liberal, né? Essa concepção socializante da propriedade leva à compreensão de que a propriedade tem que servir a determinados fins sociais, da sociedade em geral, mas antes dela, dos meus vizinhos, que devem ser respeitados. A briga toda, portanto, está nisso. Está em compreender se no atual estado das coisas, em pleno século XXI, no ano 2020, com as regras de respeito à função social da propriedade que nós temos hoje, se é possível a um proprietário deixar de lado o que pensam todos os seus condôminos e fazer valer o seu direito de propriedade para obter lucro, ou se ele tem que compatibilizar isso com o condomínio, o que é o óbvio. Agora, até que ponto vai essa compatibilização? Ele precisa abrir mão de lucros, ou seja, do direito de fruição que ele pode ter do imóvel, que é um direito clássico da propriedade, um dos poderes clássicos atribuídos à propriedade, ou ele fica proibido de fazer isso por conta desse princípio da função social, que é uma coisa mais etérea e que depende do exame caso a caso. Essa é toda a discussão. É interessante, porque eu estou escutando e o que tem vindo à minha cabeça, né, ao longo dessa explicação, que, diga-se de passagem, brilhante, na verdade, eu vou dizer que eu nunca tinha ouvido uma explicação tão detalhada dessa questão, tá? Mas o que tá na minha cabeça esse tempo todo é o seguinte, é que, na realidade, do jeito que a coisa está se desenhando, cada condomínio, a definição de onde começa o direito de condomínio, né, onde começa e onde termina o direito de uso e propriedade e o direito do condomínio é quase que um organismo assim por si só, dependendo do condomínio, porque cada condomínio é uma comunidade que tem, entre aspas, uma cultura própria. Dependendo de quem são os moradores, do histórico do local. Tem um condomínio que tipicamente sempre fez aluguel de temporada, todo mundo está de acordo, ou um condomínio que são vários investidores. É uma cultura, é uma forma de enxergar a coisa. Eu tenho um condomínio com poucas unidades, vamos dizer 20 apartamentos, no centro da cidade, onde nunca foi praticado o aluguel de temporada, e de repente entra, né, um desses apartamentos entra no modelo de Airbnb, o impacto dentro daquela mini comunidade pode ser muito grande, de fato. Então, uma das minhas perguntas, que eu acho que a gente até já conversou, era justamente nesse sentido, assim, né? Como é que eu vou saber se eu sou um proprietário que quer fazer o Airbnb e o Airbnb, e eu vou conversar com o meu síndico, e o meu síndico diz que, olha, não sei direito como é que é isso aí, porque está acontecendo isso também. Muitas vezes é uma questão das pessoas não terem medo de uma coisa que elas não conhecem,
E só para ilustrar isso um pouco melhor, durante a pandemia agora a gente teve vários condomínios, impuseram restrições, obviamente quando fechou tudo, fechou e foi fechado pelo governo sem problema, foi decreto e tem toda a situação de saúde pública que todo mundo entende, mas à medida que está começando a haver um relaxamento, tem condomínios que, entre aspas, dependendo da cultura, usam a situação de meio que assim, pegam o corona para botar o condomínio em refém da situação. Estou usando um termo forte, mas é só para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer, nem sempre é tão forte assim, né? Mas eu acho que fala muito dessa situação de cada um ter meio que a sua cultura. Talvez esse seja um dos grandes pontos, na minha visão, parece que essa discussão da Airbnb está trazendo à tona. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Assim, efetivamente, a impressão que eu tive da leitura da resenha do voto do ministro Salomão é que a preocupação dele é exatamente essa, ou seja, ele está preocupado com uma socialização excessiva do direito de propriedade. Ele se inclina pela proteção reforçada da propriedade na sua característica de individualidade que é histórica e, mais do que isso, essencial. A propriedade tem essa característica essencial. Como eu disse no início da minha fala, o condomínio é a exceção, ele não é a regra, né? A regra da propriedade é a individualidade, ou é a exclusividade. E o ministro Salomão me parece preocupado com isso. Essa é a boa notícia para os que querem explorar o negócio. A má notícia é que esse tema está no STJ, na 4ª turma. Tem 2 turmas do STJ, o STJ é formado de 6 turmas. Tem 2 turmas dessas 6 que têm competência para julgar essa matéria. A 3ª e a 4ª turmas. O processo está na 4ª. Cada turma dessas é formada por 5 ministros. Tá? Então são 10 ministros do STJ que têm competência para julgar essa matéria. Em tese, porque quando há uma divergência a respeito desse tema de uma turma com uma outra turma de outra sessão, isso poderia até chegar à Corte Especial. Aqui eu acho difícil, mas em síntese, tem 10 ministros. Esse tema está na 4ª turma. Tem 1 voto até agora, faltam 4 votos, que estão aguardando o pedido de vista do ministro Raul Araújo. Nessa 4ª turma, além do ministro Salomão e do ministro Raul Araújo, tem a ministra Maria Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira e o ministro Marco Buzzi, que inclusive é aqui de Santa Catarina. Eles estão aguardando também para votar. Vamos dizer que a 4ª turma opte por acolher o voto do ministro Salomão, né? A maioria é simples, são 5, 3, mais 2 votam com ele, pronto, já deu a maioria, ganha, mesmo que seja 3-2. Isso ainda não torna o tema definitivo. Por quê? Porque pode surgir uma outra causa que vá para a 3ª turma e que lá a decisão seja diferente. Então isso vai acabar sendo levado à sessão. Sessão do tribunal, a 2ª sessão, é a reunião das 2 turmas. Então são os 10 ministros votando uma determinada matéria. Suponho que isso vai chegar ao julgamento da 2ª sessão, salvo que a 4ª aqui estabeleça um entendimento e a 3ª vá na mesma linha. Aí não vai ter divergência para chegar na sessão. Então isso demora um pouquinho ainda, essa má notícia, demora um pouquinho ainda para ter uma definição. A impressão, a partir da resenha do voto do ministro Salomão, é que ele considerou importante o fato de que a assembleia do condomínio não tolerava aquela prática. Dá a entender que num condomínio em que os condôminos aceitem isso, não haveria problema. Né? Claro, alguém poderia dizer, claro que não haveria problema, porque daí o condomínio nem ia entrar na justiça. Poderia o condomínio não entrar, mas um condômino lá que tivesse desconfortável poderia entrar. E aí ele sucumbiria, ele perderia, porque a maioria aceita aquela prática. Isso tem um pouco desse ingrediente, esse debate tem um pouco desse ingrediente, pelo que o ministro Salomão mencionou no voto dele. E claro que, se for isso, os condomínios maiores sempre vão ser mais complicados do que os menores. Nesse caso que está lá no STJ, é um condomínio bem grande, pelo que eu vejo. São mais de 100 unidades, é um condomínio grande. Num condomínio menor, talvez isso
seja mais fácil de lidar, né? Então, sim, essa observação de que os condomínios têm uma personalidade própria, dependendo do conjunto de condôminos, isso é um pouco verdadeiro, porque é também o que o ministro Salomão parece ter sinalizado no voto dele. Certamente, o que eu estou pensando e que eu acho que é um questionamento válido também, que eu queria colocar, é até onde uma decisão que vai privilegiar um micro-organismo, vamos dizer assim, né, dentro do contexto maior, que é uma legislação federal, até onde isso pode, daqui a pouco, começar a impactar outros direitos de propriedade. Sim, isso é um problema. É um problema e, volto a dizer, a impressão que eu tenho, sem ter lido o voto do ministro Salomão, a impressão que eu tenho é que o ministro está preocupado com isso. Ou seja, eu tive um saudoso professor que dava um exemplo. Ele dizia: o direito é uma ciência conceitual. Então, o direito tem uma regra lá que define, que diz que em um bosque não se pode fazer tal coisa. O que é um bosque? Ah, não, bosque é um agrupamento de árvores. Mas quantas árvores fazem um bosque? 10? 20? 50? Ah, não, 20 sim, 10 não. Ah, tá, e 11? Ou em 19? Então, tudo depende do conceito e tudo depende dos limites, né? O direito é assim. Provavelmente o ministro Salomão está preocupado com isso. Ele está preocupado com esse avanço socializante sobre a propriedade. Ele, obviamente, respeita a função social da propriedade, ele tem vários julgados nesse sentido, mas provavelmente ele está dando um limite, está dizendo: calma lá, há um limite em que se deve respeitar a titularidade e a plena potestas, ou seja, a plenitude de poderes do proprietário, mesmo que dentro de um condomínio. Se não houver elementos concretos que autorizem concluir que aquela prática é nefasta para o condomínio, não se pode proibir. Isso depende também de circunstâncias que variam caso a caso. Eu fiz a referência agora a um condomínio que aceitasse isso. No caso aqui que está sob julgamento do STJ, há um dado importante. Na convenção de condomínio, há uma regra que não permite atividade comercial, ou seja, locações não residenciais dentro do condomínio. E o Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que essa é uma locação não residencial porque a pessoa que loca ofere rendimentos com isso. Ao que me parece, o ministro Salomão não deu muita importância para isso. Ele não viu que isso tivesse uma característica empresarial ou comercial, pelo tão só fato de ter algum intuito de lucro com alocação de pequena temporada. Assim. A convenção do condomínio pode ter alguma regra a respeito disso. E isso também é importante. Sabemos todos nós que para mudar a convenção de condomínio é preciso um quórum especialíssimo. Então, se a convenção tiver uma regra nesse sentido, isso também pode ajudar ou não no tratamento de um problema desse que venha a surgir. O síndico é o representante do condomínio, ele não é o dono do condomínio, né? Então ele não pode fazer as coisas conforme ele queira. Nessa ação que está no STJ, até há uma clara rixa ali entre a autora e a síndica, ou o síndico, não sei. A autora mesmo reclama, diz que aquilo ali é uma questão pessoal contra ela, que a síndica não gosta e tal. O fato é que o síndico representa o condomínio. Ele tem um determinado rol de poderes que estão discriminados na lei, mas ele não pode tomar essa decisão sozinho. Como tu mesmo observaste, agora, nesse período de pandemia, a gente teve um regramento especial dadas as condições de preservação da saúde. E mesmo assim teve, pelo que se sabe, síndicos aí extrapolando, achando que viraram prefeito. E tem prefeito achando que pode tudo também, né? Então, teve síndico achando que pode tudo e não é bem assim. Ele pode determinados atos, ele pode praticar determinados atos, sempre em nome do condomínio e sempre podendo ser desautorizado pelo condomínio por intermédio da Assembleia. É uma questão que muitas vezes assim, não é fora do comum, né? Porque a gente sabe a realidade do que é um condomínio. Poucas pessoas efetivamente são ativas, né, dentro de um condomínio, de estar
trazendo uma opinião, e isso é comum. E esse ponto aí realmente a gente viu bastante na pandemia, e é uma situação comum, né, do síndico meio que tomar a voz do condomínio para, vamos dizer assim, colocar algumas pautas para frente, né? E só um ponto rápido na questão comercial, né? E vou botar um pouco da minha visão, vamos dizer assim. Eu vejo que uma atividade comercial, né, para ser exercida dentro de um ambiente de condomínio, na minha visão, teria que ser algo claramente que, assim, existe um serviço prestado que vai além da moradia. Eu tenho uma pessoa que vai ficar dentro de um apartamento, morando, entre aspas, dentro daquele apartamento 5 noites ou 3 anos, na minha visão, assim, na minha visão leiga, é a mesma coisa, o fato do que está acontecendo ali dentro, né? A pessoa está morando. Agora, se eu sou proprietário, e aí eu começo a vender refeições para essa pessoa, vender, né, prestar realmente serviços, eu vou ter gente que vai vir ali para ficar um dia para jantar no meu apartamento e ir embora, é outra situação. Para mim existe essa distinção, né? Antes que tu avance, é porque esse ponto é importante. O ministro Salomão também fez referência a isso. Por exemplo, ele disse que o fato de a proprietária ali prestar o serviço de lavação de roupa, que é uma coisa que se alegava, que isso não é muito relevante, porque ela não fazia limpeza das áreas ou arrumação de cama, arrumação de quarto e tal. Era um serviço, digamos assim, esporádico, que não era essencial na locação e que ela fazia para aumentar a renda. Isso para ele foi importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais serviços se agregar nisso, mais fica a cara de hotel, mais fica a cara de locação de hospedagem, né? De contrato de hospedagem, não de locação. Quanto menos serviços forem agregados, mais terá cara de locação por temporada. Então, quem tiver interesse em locar e quiser minimizar os riscos, vai dar menos serviço. Embora isso, do ponto de vista comercial, talvez não seja tão interessante. Sim, mas é exatamente por isso que eu queria trazer esse ponto, porque a gente sabe que tem gente, né, o nosso público é um público de anfitriões, para ter esse cuidado, em particular em condomínios onde a gente já sabe que vai existir algum tipo de possível conflito, né? E a nossa política enquanto prestador de serviço sempre foi muito de, assim, já na hora que a gente está conversando com um potencial novo cliente, proprietário, de levar esse papo, assim, olha, já conversou com o síndico, já conversou com o zelador, com o pessoal do condomínio, sobre como é que funciona. Existem regras, porque tem condomínios que colocaram regras de que tipo de informação precisa deixar na portaria, quantas noites pode alugar, quantas não pode. Eu sempre falo assim, se perguntar para o síndico, posso fazer Airbnb? E o síndico virar e começar a listar 18 regras, ótimo, as regras estão definidas. Quando o síndico olha e fala, pois é, sabe como é, veja bem, normalmente são os condomínios onde vai dar problema, porque não existe ainda uma coisa muito definida, né? Então é melhor ter a regra, mesmo que ela seja rígida, do que não ter, ficar nesse limbo, né? Uma outra coisa interessante, o ministro não faz referência a isso, e nem no recurso se fala, mas eu reputo importante. Aqui se trata de um condomínio bem grande. Como eu disse, são mais de 100 unidades. Eu acho que o tamanho do condomínio também faz diferença, né? Sim. Eu, por exemplo, moro num prédio de apartamentos que são só 10 apartamentos. Então, se alguém aqui alugar o apartamento para terceiros, vai começar a ter uma circulação de pessoas estranhas que nunca teve aqui. Num condomínio de mais de 100 unidades, é muito difícil fazer controle de entrada e saída de pessoas do condomínio. E, portanto, dizer que isso aumenta a insegurança ou coisa parecida, para mim, é um argumento fraco. Porque já se trata de um condomínio grande em que as pessoas recebem visitas ou coisa parecida. São muitas pessoas. Talvez muita gente ali tenha locação não por temporada, mas locação residencial, que tenha alteração relativamente frequente. Em síntese, é impossível controlar o cuidado que um pequeno condomínio vai ter. Isso, volto a dizer, não é tratado por ninguém aqui, eu não vi, mas para mim também é relevante. Sim, não, certamente. Vamos fazer o seguinte, a gente tem algumas perguntas, a gente tem 10 minutinhos aqui, da Sara, como recorrer a uma atitude arbitrária do síndico. Aqui é síndico que está pensando em ser prefeito.
Algumas dicas rápidas. Uma boa dica é tirar a síndica. É fazer uma assembleia e tirar a síndica. Falando sério, como eu disse, o síndico não pode fazer tudo, né? Ele não tem esse poder. Tem síndicos que pensam isso, quer por ignorância da sua função, quer porque aproveitam a ignorância dos outros para estender o seu mini poder, né? Os condôminos têm poder de atuação como condôminos no condomínio. Eles podem convocar, por exemplo, com outros condôminos, assembleias para deliberar sobre assuntos e, inclusive, como eu disse, desautorizar medidas do síndico, ou até, uma hipótese mais grave, ingressar em juízo, individualmente, inclusive, para discutir a legalidade ou a validade de determinado ato do síndico. Aqui perguntou a Karine o número da ação, eu acredito que seja do STJ. Número da ação é recurso especial 1.819.075. Também se colocar o bom Google, colocar ali Airbnb STJ... eu acho que aparece porque há uma matéria no noticiário do STJ que é de outubro do ano passado sobre isso. Né? E o processo não está sob sigilo, ele é público. Um advogado, por exemplo, consegue entrar e ver todo o processo, as peças todas do processo. Perfeito. Na questão anterior do síndico, a Sara mandou uma outra pergunta complementar aqui, que é mesmo os inquilinos ou devem ser apenas os proprietários? Aí já depende do que estiver previsto na convenção do condomínio. Se a convenção do condomínio permite essa atuação por parte dos inquilinos, ou se reserva isso aos proprietários. Aí tem que ver caso a caso para poder responder com mais segurança. Perfeito, perfeito. Precisa ter crescido para ser anfitrião de imóveis alheios. O que a gente sempre fala é o seguinte, para fazer atividade de anfitrião de aluguel, desde que você não esteja fazendo intermediação imobiliária, não tem problema nenhum. Intermediação imobiliária é o quê? Eu fechar um aluguel no nome de um proprietário, né, trazer um hóspede e fechar um aluguel no nome do proprietário, sendo a parte intermediadora desse negócio. Se o meu serviço de anfitrião for simplesmente, né, receber o hóspede, entregar a chave, deixar toda a intermediação por conta da plataforma, não precisa de crescer. Tá? Márcio, obrigado, agradeço. Doutor Márcio Vicari, alguma consideração final para a gente fechar a nossa conversa? Eu até assim, proporia que daqui a algum tempo a gente voltasse a falar do assunto depois que o STJ, a quarta turma, definir isso, né? Porque de fato ainda está muito em aberto, né? O próprio recurso mostra a divergência de entendimentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o de São Paulo, e o STJ, esse pedido de vista do ministro Raul Araújo, mostra que ainda, e é um pedido de vista que está demorado já. Sim. Em outubro, ele tem pedido a renovação do prazo, porque ele provavelmente não se convenceu ainda da matéria, né? Já tem quase um ano essa vista. Então, é uma matéria que não está ainda bem sedimentada para eles e, portanto, eu suponho que ainda vai ter boa discussão, até porque não tem lei e tudo depende, como nós vimos na nossa conversa, de conceitos que são relativamente abertos, assim, né? Então, é coisa para ainda voltar a se discutir. Muito bom, conversa e explicações de alto nível de profundidade, e para mim eu aprendi bastante. Obrigado. Foi muito bom mesmo. E só lembrar que esse espaço é um espaço que a gente está abrindo semanalmente às 19 horas, para os mais diversos assuntos relacionados ao aluguel temporada e um pouquinho mais especificamente sobre Airbnb. Vamos certamente acompanhar essa matéria e, desde já que abriu a oportunidade, eu vou ficar muito feliz de lhe trazer novamente para esse espaço, Márcio, quando a matéria avançar um pouco mais lá no STJ e a gente tiver algumas definições aí mais claras de para onde vai a legislação, enfim, as decisões na justiça com relação a esse assunto. Não, com muito prazer. Muito obrigado. Boa noite, Obrigado. Pessoal. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Marcos. Um abraço. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Valeu a todos os anfitriões, proprietários e até a próxima, pessoal. Boa noite.